E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores e telespectadoras do Brasil das Gerais. Gente, qual é a imagem de Jesus nas religiões? No programa, uma visão cristã, muçulmana, hinduísta e espírita sobre a figura de Jesus. Ele é reconhecido desde um simples profeta até uma encarnação de Deus. Os estudiosos dizem que é impossível não deixar se influenciar pelas mensagens de Jesus, mesmo não acreditando na santidade dele. Os ensinamentos deixados por Cristo são voltados para a caminhada do ser humano ainda em vida. Estamos na Semana Santa. Vamos falar de Jesus no programa de hoje? Tundra ai. Avata nash. Yevecheu lehom. Matenda undi ehue ana arca. Costa. Chaya. Laitei nash alabalehim biati. Então, se você tem algo a dizer, é hoje, é no programa de hoje. Gente, os nossos canais pela internet estão à sua disposição. brgerais@redminasfantamg.gov.br, no meu blog, robertazantetti.com.br, pelo Twitter, twitter.com/brgerais, pelo Facebook, facebook.com/Brasil das Gerais. E tá lembrado que hoje é sexta-feira santa, né? Mas é sexta na sexta. Tem a cesta do café de 3 corações de presente para você. Aí é só pelo telefone 3209-0021. Agora a gente tem uns outros presentinhos aqui, olha. Pro telespectador, gente, nós temos, olha, livros, temos CD. Nós vamos fazer 5 kits de presentes, tá? Os Segredos da Bíblia. Nós temos aqui um cantor bárbaro, Bruno Nunes, vocês vão escutar daqui a pouquinho. Curso Princípios Básicos da Doutrina Espírita. Temos livros aqui, Hare Krishna, né, que eu falo, né? Quer dizer, Romero, são livros aqui todos, ó. Esse livro aqui, Romero, explica pro telespectador. Esse livro aqui é como se fosse a Bíblia? É como se fosse a Bíblia, é o Bhagavad Gita, né, que é um livro que tem cerca de 3.000 anos antes de Cristo. E a essência de todo o conhecimento védico, que é o conhecimento antigo, né, da Índia. É o chamado hinduísmo, a religião de vocês? Sim, esse termo hinduísmo é um termo relativamente recente, ele não existe na literatura védica. Ele foi cunhado já em tempos menos remotos, mas ficou muito popular, né? O termo original seria Sanatana Dharma, ou seja, a ocupação eterna da alma, né? Ou seja, religião eterna. E dentro do hinduísmo também surgiram várias ramificações, vários grupos diferentes. Ele não tem uma organização como outras instituições e todas concordam que o Bhagavad Gita é a essência desse conhecimento. Mesmo que ainda dê interpretações razoavelmente diferentes para o Bhagavad Gita é aceito como um livro clássico, um texto clássico. Então, gente, interessante. Quem quiser conhecer mais, olha só, tá aqui, tá? Aí é só pelo telefone 3209-0021. A turma do Facebook vai ganhar, gente, entra na nossa página, facebook.com/Brasil das Gerais, curte a nossa página e participa. Olha só, nós temos uma pessoa que vai ganhar 2 livros, a Bíblia Sem Mitos, uma introdução crítica do Eduardo Arens, e nós temos aqui a Ciência da Autorrealização, aí baseada no Hare Krishna, não é isso? Ela é também do livro do autor de quem traduziu o Bhagavad Gita, Swami Prabhupada, que foi o fundador do movimento para a consciência de Krishna no Ocidente. Pois é, gente, a ciência da autorrealização, acho que é interessantíssimo, né? Quer saber mais? Então vai lá, facebook.com/Brasil das Gerais, mas você tem que curtir a página primeiro, tá? E aí você está concorrendo, vai ganhar os 2 livros, um presente. É um mimo muito carinhoso aqui do programa Brasil das Gerais, né? Oferta de vocês, as pessoas estão participando do programa. E pelo telefone nós temos, olha, tem o Bhagavad Gita, só que uma versão de bolso. Versão de bolso também. Tem outra, Ciência da Autorrealização. Aí pelo telefone são 5 presentinhos, tá? Com a sexta mais 4. Então, 3209-0021. E você, nosso cantor? Ah, e depois nós vamos mostrar... Não, peraí, deixa eu mostrar antes, aí nós vamos cantar. Esse aqui, olha,
a Bíblia de Jerusalém, Igor, Isso. essa aqui é a católica. É uma versão, na verdade, ecumênica, né? A Bíblia de Jerusalém é uma versão cristã, vamos dizer assim, mais universal. A comissão, inclusive, de tradução dela, a versão dela original é francesa, né? A comissão era composta por católicos, romanos e protestantes, né? Originalmente. Pois é, então olha que interessante. Agora tem aqui também a Bíblia hebraica, né? Isso, que é o conhecido como Antigo Testamento, na língua original, em língua hebraica, e o Novo Testamento também na sua língua original, que é a língua grega. Você lê os dois, Igor? Aí tem a Bíblia completa, nas suas mãos você tem as duas partes da Bíblia Pois toda, é, mas né? você lê hebraico? Leio hebraico e grego do Novo Testamento. Gente, Muito legal, né? bacana demais a conta. Bom, depois nós temos aqui o livro dos Espíritos, né? Allan Kardec, e aqui também o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é a diferença que tem, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo para a nossa Bíblia, para a católica? A Bíblia é a fonte da tradição religiosa, judaico-cristã. E nós temos a exploração de conteúdos de alguns textos extraídos da Bíblia, segundo a visão espírita. É uma explicação desses textos, é uma leitura espiritual daqueles conteúdos. Agora, nós temos aqui também, gente, como é que é o Alcorão, né? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. É esse aqui, né, Allan? Isso. Nobre Alcorão. Me conta, o Alcorão, ele foi escrito depois da Bíblia, foi antes? Como é que foi? O Alcorão, ele data de 632 depois de Cristo. Ele é um livro que não veio para negar aquilo que havia sido escrito na Bíblia ou no Torá. É a revelação que Deus faz através do anjo Gabriel para o profeta Muhammad, que vem como que corroborar aquilo que já havia sido dito na Bíblia ou no Torá, que foi, infelizmente, muitas vezes deturpado por muitas pessoas. Não que a gente negue ou que o Alcorão negue a Bíblia ou venha contradizer a Bíblia ou o Torá. Simplesmente vem dizer que a Bíblia e o Torá foram livros revelados por Deus, devem ser seguidos como foram revelados, assim como o Alcorão, que é seguido como ele foi revelado, ele não admite traduções. Tanto que se você abrir o livro, você vai ver que de um lado você tem o texto original em árabe, do outro lado você tem a tradução. Mas o muçulmano, ele de uma forma geral, ele respeita mais o texto original em árabe, porque foram as palavras de Deus, e ele usa o texto traduzido no seu idioma, inglês, francês, alemão, que seja português no caso, mais como um apoio. Mas o texto original é preservado para que não se deturpem as palavras de Deus. Entendi. Agora, Igor, eu fico vendo, né, esses livros aqui, nós temos aqui 4, né? No fundo, eles querem dizer tudo a mesma coisa? Eu assim, bom, minha opinião, ela não é tão eclética a esse ponto, né? Existem matizes, existem diferenças internas entre essas religiões, não tenha dúvida, né? Quanto à afirmação da pessoa de Jesus, né? Existem distinções aí quanto à natureza. Sim, eu estou querendo dizer a questão do amor, aquela coisa, até antes do programa começar, eu estava te falando, ama-te o outro como a ti mesmo, né? Que Jesus falava. Eu não sei, por exemplo, se no Alcorão existe a frase de Jesus nesses termos preservado. Mas o que eu sei, por exemplo, pelo menos como a religião espírita, por exemplo, adota os evangelhos de Jesus, essas frases de Jesus estão preservadas, né, nas expressões da confissão de fé ou da expressão de fé espírita, né? Mas eu acho assim que existe alguma coisa na pessoa de Jesus, né, que foi considerado importante em todas essas expressões religiosas e ser preservado. Né? Eu não sei o que exatamente, mas a gente percebe que existe, não sei se é a figura carismática de Jesus, a mensagem revolucionária de Jesus em relação às pessoas, em relação a Deus. Mas, de alguma forma, esse personagem foi preservado, eu acho que aí entra o que a gente tem que considerar. Então nós vamos falar sobre essas mensagens revolucionárias e como é que elas são, se são, né, colocadas nas outras religiões. Opa, que legal, um talento que está surgindo aqui no programa Brasil das Gerais. Agora, Allan, antes do programa começar, você estava dizendo, aí no segundo bloco a gente vai começar com essa coisa de Jesus em todas as religiões, mas você fala o seguinte, a pessoa, né, para ela de fato, né, ter uma religião, acreditar naquilo tudo, a gente precisa conhecer um pouco das outras religiões também. Sem dúvida, porque você não pode professar uma religião convictamente sem saber
o que dizem as outras. Você não pode ser um muçulmano genuíno sem saber o que o cristianismo fala, o que o hinduísmo fala, o judaísmo, porque você, quando professa uma religião, você está disposto a defender aquilo que você acredita. Uhum. Mas como é que você vai acreditar numa coisa sem saber das outras verdades? E o que e esse fato de você ser muçulmano, Deixa né? eu só completar uma coisa. Quando Jesus se apresentou a Pôncio Pilatos, forçosamente, claro, o Pôncio Pilatos perguntou assim: ô Jesus, você é o rei dos judeus? O Jesus falou com ele assim: olha, eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Quem está do lado da verdade escuta a minha voz. Aí o Pôncio Pilatos falou com ele assim: mas o que é a verdade? Jesus não responde. Se você repara no texto sagrado, você não vê uma resposta de Jesus a essa pergunta. Cabe a cada um de nós encontrar essa verdade. Eu tenho uma amiga que fala, ela é evangélica. Ela falou para mim uma vez que a experiência com Deus ela é individual. E a experiência de um não necessariamente vai servir para o outro. Então, uma pessoa pode encontrar a sua verdade no cristianismo protestante, a outra encontrá-la no cristianismo católico, outra no islamismo, no budismo, no judaísmo, no espiritismo. Cada um vai encontrar a sua verdade. Então, não existe a verdade absoluta. Tanto que, sem querer alongar muito, todos nós muçulmanos aguardamos o retorno de Cristo, e quando Cristo retornar, não vai haver religião, vai haver Jesus, aquele que, perante quem todos os joelhos se prostrarão ou se curvarão, e aí não vai ter cristianismo, judaísmo, budismo, hinduísmo ou islamismo, porque Jesus é quem vai ser aquele que vai ser o tutor de toda a fé das pessoas. Pois é, mas o islamismo acredita em reencarnação? Não, reencarnação não. Você morreu, acabou. A ressurreição está nas mãos de Deus. Como São Paulo fala numa das cartas dele, você morre em carne e é vivificado em espírito. O espírito, ele é aquele que, como diz o livro dos Provérbios, o corpo retorna à terra, mas o espírito, ou alma, ou o que quer que dê o nome disso, ele retorna às mãos de Deus. É o que fala no texto sagrado. Então, quando uma pessoa morre, a carne dele apodreceu, acabou. Mas aquilo que ele era em essência, volta para as mãos de Deus. E a Deus, que é o centro de tudo, cabe dizer o que vai ser daquilo. Uhum. Agora, Igor, por exemplo, você é católico, né? Não, eu sou protestante. Ah, você é protestante? Sou protestante. Por que você escolheu o protestantismo? Pois é. Existem aspectos que são universais na fé cristã. Quando eu falo fé cristã, no sentido amplo, né? Se a gente considerar todas as matizes do cristianismo, catolicismo, os movimentos protestantes, Igreja Católica Ortodoxa Oriental, por exemplo, que são matizes dentro do cristianismo, a gente tem um núcleo de fé comum, que é o que nos identifica como cristão, que é a centralidade de Cristo como o único meio por qual Deus se revelou ao mundo, se revelou à humanidade, né? E isso é um aspecto, vamos dizer assim, um núcleo comum de todas as confissões cristãs, é admitir que Deus não pode ser conhecido fora de Cristo. Cristo é o rosto de Deus. Cristo é como se Jesus traduzisse a transcendência de Deus. Se a transcendência de Deus era intangível, né, ela se torna tangível e compreendida e acessada por meio da revelação de Cristo, da encarnação dele, né? Mas a minha escolha pelo protestantismo se dá principalmente por causa da forma como Cristo é exposto na fé protestante, né? Por exemplo, em termos, por exemplo, da fé católica, né, Cristo ele é comunicado por meio da igreja. Isso é bem da confissão católica. A igreja expõe Cristo e comunica Cristo pela Eucaristia, né? Na fé protestante, não. A gente evita colocar qualquer coisa entre Cristo e o arrependido, né? A pessoa que quer crer, o crente, aquele que quer crer nele, né? Então, a gente, como a fé protestante tem essa característica de expor Cristo e colocar todas as coisas atrás dele, não na frente dele, né? Eu achei a transparência da fé protestante em relação ao Evangelho de Cristo mais coerente, né, nesse sentido. Agora, Wagner, e você? Só para a gente terminar o bloco, cada um falando, assim, tem que ser curtinho. Já estourou o tempo, mas por que você optou pelo Espiritismo? A gente encontrou no Espiritismo essa essencialidade crística numa dinâmica que atende a essas proposições mais lógicas de vida. Como assim? Sem aparatos,
Na prática. sem muita mística, nesse veio de amor que ele representa para nutrir o mundo e incentivar o mundo a chegar no seu clímax, vencendo o interesse pessoal, o egoísmo, as divisões, o separatismo, essas guerras comuns. Então, a doutrina espírita, dinamizando, levantando bem alta a bandeira fora da caridade na salvação, toda ela estruturada na filosofia de amor, de vida do Cristo, que ressurge em essência nessas propostas, isso nos trouxe as respostas e tem alimentado o coração de muita gente no campo do consolo, da iluminação interna. Foi por esse motivo. Pois é, e você, Romero, um Hare Krishna? Basicamente pela possibilidade de ter um processo prático, cotidiano, que me possibilitasse desenvolver amor por Deus. Então, nessa prática, uma prática cotidiana mesmo, ritualística até, e vendo as pessoas já com mais tempo de estrada também, alcançando seus objetivos a partir dessa prática, ou seja, vendo numa cobaia humana que aquilo funcionava, então eu vi que era para mim mesmo. Tem quanto tempo, hein? São 12 anos. 12 anos? Sim. E a família? A família foi bem. Foi bem? Foi bem. Ok, gente, nós vamos fazer intervalo. Aí no segundo bloco nós vamos começar a falar isso, né? Cristo nas religiões, né? E é isso. Mas olha só, essa coisa da semana da Sexta-feira Santa, né? Isso é para religião católica? Cristã, Para cristã. Em geral, porque, assim, claro que a gente fala assim que as igrejas protestantes, principalmente as mais contemporâneas, elas não celebram a Sexta-feira Santa como parte do seu calendário. Mas, por exemplo, igrejas protestantes, igrejas anglicanas, igrejas que a gente chama assim, de tradição mais católica do que mais contemporânea, elas valorizam profundamente essa ideia da Sexta-feira Santa como uma celebração da paixão de Cristo, né? O momento em que Cristo ele foi crucificado, que é um evento cristão muito importante, né? Na perspectiva do Evangelho, como um evento em que Jesus recebe toda a indignação, né? Todo o julgamento divino, sendo ele mesmo inocente, né? Esse é o grande escândalo que a gente fala do Evangelho, né? Que é justamente essa tensão. Naquele momento, o mal absoluto acontece, o bem absoluto acontece simultaneamente, né? Jesus recebe nele o julgamento que o pecador era digno de receber, mas ele mesmo não era digno desse julgamento, né? O que para a população geral seria uma injustiça, né? Deus estava operando a coisa mais incrível, né? Que era reintegrar o homem a Deus por meio desse sacrifício do seu próprio filho. Pois é, como é que vocês veem o Corão vê isso? Porque Jesus era um profeta, né? Como é que vocês veem essa coisa da crucificação? Que parece assim, até nascimento de Jesus. Você está querendo me pôr como advogado do diabo, né? Não, gente, é porque isso é curioso, isso é interessante a gente saber. Olha, não falou que a gente tem que saber das outras. Vamos falar então de um contrassenso. Jesus veio para resgatar as pessoas do pecado, para morrer e dar a sua vida para resgatar as pessoas do pecado. Ele nunca falou isso. Tem uma passagem num dos livros dos profetas, agora me falha a memória. Fala assim, de ti, Belém Efrata, pequenina demais entre as tribos de Israel, virá aquele que há de resgatar o meu povo. A missão do Messias seria de resgatar Israel da condição de desviado da trilha que Deus ordenara a Abraão. Jesus, numa ocasião, falou para uma mulher que pediu para ele um milagre, ela não era judia. Ele falou assim, olha, o que eu tenho a ver contigo, mulher? Minha missão aqui na terra é salvar as ovelhas perdidas de Israel. Isso saiu da boca dele. Outra coisa interessante, Jesus então veio para morrer e resgatar o pecado das pessoas. Bom, a Bíblia fala que o salário pago pelo pecado é a morte e que a alma que pecar é ela que vai morrer. Um caso interessante no livro de João, no Evangelho de São João, fala assim, o Jesus estava andando com os discípulos dele, e aí eles viram um cego. E eles perguntam para Jesus assim, ô Senhor, ele é assim porque ele pecou ou porque os pais dele pecaram? Aí Jesus vira para eles e fala assim, olha, não tem pecado nenhum nisso aí não. Ele é assim para que nele se manifeste o poder de Deus. Então essa questão de resgatar as pessoas do pecado é ambígua, é um contrassenso. Ah, mas ele veio para que as pessoas pudessem alcançar a ressurreição. Voltando um pouco
na história de Jó. Jó, um dos textos mais lindos que eu já li na Bíblia. Jó, ele fala assim, que queria completar os dias de vida dele até que viesse a morte. E que naquele momento ele morreria e iria para a terra, e ali Deus teria saudade dele e resgataria ele da terra. Então ele fala, bonito isso nas escrituras hebraicas, tu chamarás, eu te responderei, pois terás saudade do trabalho de suas mãos. Jó, ele já acreditava na ressurreição muito antes do advento de Jesus. Então, há um certo contrassenso, um pouco de ambiguidade nessa coisa de falar, olha, Jesus veio para resgatar as pessoas do pecado. O que você acha? O que você acha, Wagner, disso? A doutrina espírita mostra Jesus como um espírito mais puro que a Terra já conheceu. Os espíritos revelam que a evolução de Jesus foi feita em outros ambientes, que se tornaram poeira cósmica. E quando ele surge no mundo, ele vem para coordenar um trabalho no planeta recém-criado. E ele é o mestre, o guia e modelo por excelência aqui no planeta. Quando ele vem até nós, ele vem exatamente para trazer o futuro, o conhecimento do futuro, àqueles que estão começando uma jornada evolutiva. Então nós temos uma perspectiva na doutrina espírita de evolução através dos mundos e utilizando dentro da lei maior, que é o amor, a lei menor, que é a da reencarnação. Então nós vemos por outra perspectiva. Por isso, para nós, não tem muita importância a discussão de pontos, vamos dizer assim, religiosos ou de interpretação mais teológica, porque a gente foca aquela essência do trabalho, porque ele é o modelo divino que nós temos, aquele que vive o amor em plenitude, aquele que mostra Deus, e é isso que nós focamos. Então nós temos um Jesus que está entre nós, que cuida de nós, que veio até nós até em sacrifício, e na verdade, para o que ama, o sacrifício não existe. Então a crucificação de Jesus é a renúncia suprema dele, tendo em vista a necessidade de nos instruir sobre a nossa barbárie, sobre os nossos desvios, sobre os nossos equívocos, sobre tudo aquilo que o ser humano cultiva sob a ganga do instinto no campo do egoísmo. Então nossa destruição está em nós mesmos. Quando nós nos libertamos de nós e começamos a comungar com o divino, nós encontramos essa realidade magnífica do amor que não tem limite. E você quer comentar, Igor? Pois é, a única objeção talvez que faríamos, né, e eu acho que foi até bom ouvir esse argumento, né, a respeito de Jesus e a relação dele com o pecado, porque Jesus deixa claro em vários momentos nos evangelhos que ele não veio testemunhar dele mesmo, né? Jesus, inclusive no Evangelho de João, nos vários eventos que estão lá narrados, de milagres que ele operou, do testemunho dos ensinos dele, ele evoca o testemunho da comunidade a respeito dele, né? E tudo bem, se no momento ele fala o que é a verdade, no outro ele vai dizer que ele é a verdade, o caminho e a vida, né? E em outro momento João Batista vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há um testemunho público, né, conectado com uma série de profecias da Bíblia hebraica, né, que diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados, né? Então são uma série de testemunhos que apontam para isso. A questão é que a palavra pecado, a gente usa essa palavra pecado, a gente tem um imaginário sobre essa palavra muito estranho, né? E a palavra pecado no original hebraico da Bíblia, por exemplo, ratá, né, ou ret, né, tem um sentido de errar o alvo, errar o propósito. Deus criou o homem com um desígnio, Deus criou o homem com um fim, né? E todas as vezes que o homem desvia desse fim, o homem se desvia desse desígnio divino, né, ele peca contra Deus, né? Ele sai da dimensão do cuidado de Deus, ele se diz autônomo e fala, não preciso de Deus, e essa atuação rebelde do homem, né, numa percepção cristã, desencadeou uma desestruturação do mundo. E a gente tem essa presença do mal, né, essa contradição do mal presente no mundo, né? Que nasce do culto às ilusões, porque ele deixa a vertente da verdade, daquilo que a consciência dita, para seguir muitas vezes sistemas que ele cria para si, em detrimento dos seus semelhantes, né? O mundo muitas vezes sofre isso. Você vê guerras estabelecidas sobre o direito do outro, que não é respeitado, e muitas vezes defendendo os interesses que são considerados direitos daqueles que fazem guerra. Tem guerras em nome de religiões, gente. Exato. Nós temos uma história sangrenta nesse sentido. Justamente. Agora, como é que Cristo é visto Agora nós vamos mudar bastante. Caminhando mais para o Oriente, né, já
a ideia é muito diferente, né? A vinda de Jesus Cristo ela é prevista num livro chamado Bhavishya Purana, que é como se fosse um apêndice de um outro livro muito importante chamado Srimad Bhagavatam, que é toda... O Bhagavatam ele narra toda a descrição, né? Ele faz toda a descrição cosmológica, a criação, até o futuro, até o que viria. E o Bhavishya Purana vem completar esse final do Srimad Bhagavatam, que está falando então o que vai acontecer. Então ele descreve a vinda de Jesus Cristo, só que dá para ele um nome em sânscrito chamado de Ishadas ou Ishaputra, né? O Filho de Deus. Próximo do hebraico, Né? Yeshua. Né? O Isha, Yeshua, no árabe. O sânscrito é Isha, seria Ishadas, Ishadas ou Ishaputra seria o Filho de Deus. Putra essa palavra de filho. Então ele é considerado também o Filho de Deus na literatura védica, na literatura clássica do hinduísmo, da Índia. Só que a posição dele, ele é visto como uma palavra um pouco mais complicada, chamada Shaktavesha Avatar. Ou seja, uma encarnação de Deus, um avatar dotada de poder, Shakti, para realizar alguma função específica. Ou seja, esse estímulo de encarnação, avatar, Shaktavesha Avatar, é sempre uma manifestação divina em algum lugar, de acordo com o tempo, lugar e circunstância, para executar alguma atividade extraordinária. Então Jesus é visto assim. Ele é uma encarnação divina que veio naquele lugar específico, para aquelas pessoas, naquele momento, para executar o que ele executou. E quando ele viria? Foi a época mesmo? Sim, sim. O Bhagavatam descreve a vinda de Buda e outros sábios. Esse Bhavishya Purana fala um pouco de Jesus Cristo, Ishadas ou Ishaputra. E há quem afirme, porque aí já não é tão claro assim, que ele fale também da vinda de Mohammed, né, já com outro nome também em sânscrito. Né. Então esse livro é um livro muito importante, na verdade, porque ele traz essas previsões para a era que a gente vive hoje, né, mas já desde o início dela. Ou seja, ele é de 3.000 anos antes de Cristo, ele falava da vinda de Jesus Cristo 3.000 anos depois. Uhum. Agora, Alan, a doutrina islâmica, ela traz, né, aspectos do judaísmo, do cristianismo, não é isso? É porque se você for olhar o decorrer da história, você vai ter religiões, você vai ter nos diversos povos, os povos mais remotos da história, de diversos lugares, você vai sempre ter uma espécie de religiosidade. Está no coração do homem essa busca por uma divindade. Então Deus, ele procurou se revelar para as diversas civilizações e para os diversos povos de alguma forma, de modo que existe uma corrente monoteísta na história que vem desde o pai Abraão, algumas pessoas falam também de Zaratustra. Então está lá o pai Abraão, que comunga com a pessoa de Deus, sendo amigo de Deus, ele passa os seus ensinamentos para os seus descendentes, e aí vem Moisés e tudo, e os profetas, a chegada de Jesus, o advento do cristianismo, e é interessante o seguinte, Jesus não teria, via de regra, não entrando muito em aspectos doutrinários, mas Jesus não teria muito necessidade de vir se não fosse para expor o que o judaísmo estava fazendo. Então ele fala que ele veio para ser o oposto àquilo que era feito com os ensinamentos do pai dele para o pai Abraão. Então ele fala para os escribas e fariseus, olha, vocês fizeram uma bagunça com a minha religião, com a religião de Deus. E a partir dos ensinamentos de Jesus, que deveria ser o judaísmo reformado, cria-se uma nova religião, que é o cristianismo. O que acontece com o passar do tempo é que dos ensinamentos de Jesus, que estão na Bíblia, cria-se uma religião em que as pessoas deturpam aquilo que está na Bíblia. Tanto que você tem uma Bíblia para o católico, uma Bíblia para o protestante. Versões diversas da Bíblia protestante. E você tem, por exemplo, uma Bíblia de 66 livros para o protestante, uma Bíblia de 72, 76 livros, não sei. 72 livros. 72 livros para o católico. Então, a partir dos ensinamentos de Jesus, o problema central não é a figura de Jesus, mas é o que se fez com o que Jesus falou. Pois é, essa coisa, né, de ter vários livros, né? Então, desculpa, só encerrando. Aí, é nesse cenário que existe a revelação do Alcorão ao profeta Muhammad. Muhammad não teria necessidade nenhuma de ter aparecido na história
se as pessoas não tivessem feito essa bagunça com o cristianismo. Se o cristianismo, em essência, fosse aquilo que Jesus falou originalmente. Ô Alan, por que você fala que não é? Porque se fosse, não haveria católicos e protestantes. E os protestantes não discutiriam tanto com os católicos quanto a razão da religião. É nesse cenário, ou por causa desse cenário, que Muhammad emerge na história, e recebe a revelação do Alcorão Sagrado. Uhum. Pois é, como é que fica essa questão desses livros? E há vários, você está falando aí cristianismo, protestantismo, tem pentecostal, neopentecostal, quer dizer, são vários movimentos dentro que a gente chama de cristianismo. Justamente. Como é que fica isso? Na verdade, é o seguinte, o cristianismo, né, a gente comenta sempre isso, assim, existe um grande filósofo inglês, o Gilbert Chesterton, né, que foi um grande apologeta e defensor da fé cristã numa Europa que estava secularizando, né, uma Europa que estava deixando de ser cristã, que a gente fala que é uma Europa pós-cristã. E o Chesterton, ele sempre dizia isso, que o cristianismo, ele, com todas as contradições internas da fé cristã e todos os dilemas envolvidos, por exemplo, com cruzadas, fragmentações da comunidade cristã por meio de reformas, ou coisa do gênero, né? Com todos esses movimentos, o cristianismo continua sendo uma religião de denúncia, né? Porque qual a denúncia que o cristianismo faz? A denúncia que o cristianismo faz, e ela não está disposta a abrir mão disso, exceto correntes mais liberais do cristianismo, é de que o homem se tornou depravado quando ele optou em desobedecer a Deus, né? Esse é o chão comum da fé cristã. E essa depravação do homem, o homem vive esse paradoxo. Se por um lado ele é um homem criado à imagem de Deus, carregado de uma dignidade primitiva, né, por ter sido criado assim, simultaneamente esse homem carrega uma maldade, né, que eu acho até curioso, porque Agostinho de Hipona já falava dessa depravação da condição do homem por causa dessa desobediência primitiva, né? E aí tem que acontecer um holocausto para uma filósofa dizer, como a Hannah Arendt, dizer que o homem tem um mal absoluto realmente, né? Mas espera aí, mas os cristãos já diziam isso, né? Já denunciavam essa condição depravada do homem e a necessidade de redenção, né? Essa necessidade de redenção. Agora, as matizes que existem sobre Cristo dentro das diversas religiões ou dos diversos dobramentos dentro do cristianismo, né, são inerentes a movimentos internos mesmo, interesses políticos. Às vezes não são interesses políticos, são interesses puramente honestos, de desejo para voltar a esse cristianismo, né, original, a um formato original de Cristo, né, e vão surgindo outros movimentos com esse interesse. Quando a igreja vai se fossilizando, a igreja vai se tornando mecânica demais, né, e humanamente dizendo pouco relevante, vão acontecer movimentos internos. O cristianismo não tem problema com reformas internas. Eu posso te fazer uma questão? Claro, pode. Até que ponto a transformação cíclica de uma religião não vai tirar dela a essência? Olha, você fala esses movimentos internos de reforma, por exemplo. Porque o cristianismo de hoje, ele não é o mesmo cristianismo praticado pela congregação cristã do primeiro século de São Tiago Apóstolo. Eu não diria assim, que não é o mesmo. É engraçado porque quando você olha para a macroestrutura de uma comunidade cristã protestante, talvez isso não é evidente. Mas quando você vai para a vida comunitária do cristão, a vida interna do cristão, tirando os maus testemunhos, como nós dizemos, mas observe um cristão que está lá dentro de uma comunidade presbiteriana, ou dentro de uma comunidade pentecostal, como do nosso cantor aqui, o nosso músico, né? Se você vai para essas comunidades, você vai ver expressões de fé tão primitivas ou tão legítimas como aquelas encontradas na época de Jesus. Pessoas que amam o próximo, pessoas que se sacrificam pelo outro, pessoas que vivem uma fé fervorosa, que partilham um pão em comunidade, que amparam o outro que está sofrendo, né? A questão é que a gente tem uma visão muito geral assim, do que é o cristianismo. Mas o cristão que está dentro dessas confissões, que vive Cristo de uma forma autêntica, conforme foram pregados pelos grandes mestres do cristianismo, Agostinho, eu poderia citar Irineu de Lyon, Tertuliano, né, e os grandes vultos da fé cristã, essas pessoas de fato vivem o cristianismo no formato que foi apregoado inicialmente. É curiosa a discussão, mas a gente poderia situar para criar, vamos dizer assim, uma referência para quem nos assiste, nos ouve. Jesus é como um sol espiritual da nossa humanidade. E como o sol, ele vai atingir as várias faixas de entendimento. Então vamos situar as faixas de entendimento humano como se fosse, por exemplo, as águas, as rochas, a entranha da terra, as plantas vegetais, os animais, os pássaros, o próprio homem, suas casas. Nós percebemos que o sol atinge tudo de forma direta ou indireta, mas as reações são diferenciadas de aproveitamento dos raios desse sol. Então a gente tem que ter uma perspectiva de evolução do ser. Nós tivemos
um período primitivo na nossa história, depois tivemos um período em que se organizou de algum modo e atingimos hoje culminâncias com tecnologia, com pensamento analítico, com a racionalidade humana, com a razão aí dirigindo todos os processos. E mesmo assim, estamos ainda capengando, porque nós não atingimos a nossa plenitude. Mas Jesus já era pleno. Então a gente gravita em torno dele de seus arautos que surgiram, pelo menos é a visão da doutrina espírita, um Buda, um Krishna, um Lao Tse, o Zoroastro, Buda, Maomé, são emissários divinos que vieram exatamente fixar valores trabalhados ou existentes no espírito puro de Jesus, que veio realmente numa época, dividiu as eras, deixou um contributo, mas a gente tem que ver a perspectiva do ser humano interpretando essas coisas. As leituras são as mais variadas e por isso as religiões atendem grupos distintos. E também vão se transformando, embora a essência seja a mesma. Então, a luz do sol é sempre a luz do sol, mas a mudança existe nas reações. O interessante é haver diálogo entre as religiões. Sim, né? Isso. É Na fundamental. verdade, são muito mais pontos em comum do que pontos conflitantes. Isso você, estudando todas as religiões, você sempre chega a essa conclusão, né? Que as religiões elas têm muito mais pontos em comum do que diferenças. Só que, infelizmente, em geral, as pessoas se atêm a diferenças. Óbvio que existem, são processos diferentes, momentos diferentes, igual eu falei que Jesus se manifesta em tempo, lugar e circunstância específico, e às vezes esse tempo, esse lugar, essas circunstâncias são diferenciadas em cada manifestação divina, mas a mensagem dos grandes mestres, ela tende sempre para um ponto comum. E são sempre caminhos diferentes que levam ao mesmo objetivo. Um caminho, às vezes, ele vem aqui na Rede Minas, vai ali na Savassi, dá uma volta e vai. Outro vai de carro, outro vai de bicicleta. Mas sempre a vai questão é chegar no mesmo amor ao lugar. próximo, né, gente? E se a gente conseguisse viver Deus como isso meta, né? no dia a dia, poxa vida, a gente podia ter um mundo bem melhor, Roberta, né? é a maior prova de identidade com Deus é quando alguém ama o seu semelhante, não no campo do interesse, mas com aquela Não. pureza de Jesus. Porque se você ama uma pessoa que está prestando favor para você, que conserta as coisas dentro da sua casa, mas aí a gente entende aquele sinal de Maria. Compra-se na escrava segundo a palavra do Senhor. O dia que a gente fizer isso em relação a qualquer acontecimento, a necessidade dos outros, tirando do que é necessário para você, como o óbolo da viúva, e ofertando ali aquele coração, isso é amor. Com certeza. Gente, vai fazer intervalo. Olha só. Então, Igor, o que você quer falar para as pessoas sobre Jesus? Eu poderia dizer assim que ouvimos aqui falar do amor, né? E eu sempre digo assim que a expressão mais impressionante do amor que a gente poderia experimentar e testemunhar é quando Jesus está sendo batizado, né? E aí a voz de Deus fala do céu assim: eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Esse anúncio do Filho de Deus ao mundo, né? É a expressão mais incrível que o homem poderia ter do amor de Deus. Eu falo sempre assim que todo amor que é produzido, ou todo amor que é disponibilizado fora de Cristo, né, é sempre um amor imperfeito. Porque se o Filho do amor de Deus, que é um amor eterno, um amor, a gente fica achando que Deus, a gente chama Deus de pai por analogia, mas é o contrário, nós chamamos, os nossos filhos nos chamam de pai, né, por analogia, o amor que já existia antes de pai e filho, antes de haver mundo, né? Então, quando nós nos unimos a Jesus, confiando que o que Jesus fez, né, foi suficiente, nós podemos amar de verdade. E você, Alain? Sobre Jesus, eu queria dizer só uma coisa. Oxalá chegue o dia em que Jesus seja mais louvado do que aquilo que se fala sobre ele e que as palavras dele sejam muito mais seguidas do que as palavras de líderes religiosos que falam talvez aquilo que ele não disse. E você, Romero? É muito interessante, nós temos uma figura, uma palavra que é muito importante dentro da literatura védica, que é o Acharya. Por exemplo, se você for pegar todos os livros que eu deixei ali, está lá Prabhupada, o fundador Acharya da ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Cristo. Esse termo Acharya quer dizer aquele que ensina através do exemplo. E um dos maiores exemplos que a gente tem na história da humanidade é o de Jesus Cristo. Ele era o mestre perfeito. Então, certamente, se as pessoas seguem o seu exemplo, o exemplo que ele dá, tudo que ele vive, ela certamente vai alcançar o seu objetivo. Seguir não é tão fácil. Então, ela precisa realmente desenvolver esse amor por Deus que foi tão falado aqui, de uma maneira realmente intensa, realmente genuína.
né? Que não fique só no sentimentalismo, que vá com amor profundo É uma mesmo. prática, né? Sim, que seja prático. Tudo aquilo que é prático, ele deixa de ser completamente teórico, ou seja, ele tem valor prático absoluto para a pessoa. Então ela tem que fugir do sentimentalismo e entender de fato por que ela ama Jesus Cristo, por que ela ama Deus. Aí ela vai chegar na essência. E você, que recado você deixa, Wagner? Certa vez perguntaram a Chico Xavier, o inesquecível Chico, como ele poderia definir Jesus. E ele respondeu da seguinte forma: meu Deus, eu me sinto na condição daquele verme que se move na lama e é nutrido pelos raios do sol. É assim que eu vejo Jesus. Ai, que lindo, gente. E se ele pudesse, ele colocaria na entrada de todas as cidades aquela frase magna do Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nossa, que mundo maravilhoso que a gente podia ter se todo mundo colocasse isso na prática, né? Obrigada, gente, pela participação de vocês. Obrigada demais. Aproveita seu final de semana e nós vamos terminar com o Bruno. Tchau, até segunda.